seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do terceiro módulo do nosso curso de negociação. E nesse terceiro módulo nós estamos revisando e apresentando várias táticas de condução de negociação, exatamente para aqueles momentos onde você precisa ser mais competitivo, onde você precisa ser competitivo. Normalmente acontece ali na fase da distribuição de valores, e essas táticas são táticas que vão te levar ao encontro de um acordo, né? Que vão te levar ali para o fechamento ou para um acordo melhorado durante a distribuição de valores, durante o fechamento da negociação. Legal? Nós já passamos por muitas táticas, não é? Essas táticas dessa quarta aula, elas são táticas um pouco mais estratégicas, né? Aqui a gente vai muitas vezes usar táticas para conseguir pontos não planejados, né? Ou são táticas para você conseguir extrair algo mais, né? Para você realmente pegar o teu interlocutor ali de surpresa, para que ele efetivamente te dê algo mais. Legal? Bom, a primeira tática é a tática do ficar calado, tá? Algumas negociações ou algumas situações do ambiente corporativo, você pode usar a técnica do ficar calado. Basicamente é o seguinte: você deixa o teu interlocutor apresentar as propostas dele, tá? E você não demonstra se está gostando ou não, nem para bem, nem para mal. Você simplesmente fica calado, né? E além de ficar calado, a tua comunicação não verbal também não pode demonstrar absolutamente nada, né? Aquela velha história do não mexa nem a sobrancelha, né? Fique ali com a sua expressão congelada, como se esperasse algo mais, né? Como se você quisesse mais justificativa, ou quando você quisesse entender melhor, ou quando você quisesse mostrando que a outra parte precisa de um esforço ou de uma argumentação maior. Aqui faz muito sentido utilizar quando você está numa posição hierárquica superior, tá? Você quer que o outro realmente vá além daquela mensagem superficial, que ele se aprofunde ali naquela argumentação. Isso funciona muito bem, porque o outro não sabe como que você está reagindo, então ele não direciona, e aí você consegue realmente extrair outros pontos que com certeza estarão além da condução trivial ali daquele diálogo. Numa negociação também você pode utilizar isso daqui, até porque você não dá nenhuma pista exatamente para a outra parte também não direcionar para um lado ou para o outro. Isso aqui é muito poderoso, tá? Se você souber utilizar, você vai conseguir realmente criar situações de muito desconforto para a outra parte e vai forçar com que elas soltem informações que elas não estavam ali esperando colocar na mesa. Beleza? Um ponto importante da postura, até para te ajudar, né, porque é difícil você realmente não demonstrar nenhuma reação, mas uma tática que por exemplo, eu utilizava e eu já vi alguns chefes utilizarem, é você realmente, enquanto a outra pessoa está falando, você pega um caderno, alguma coisa e vai anotando, né? Então você está focado ali em registrar o que o outro está falando. Você não está reagindo, né? Você está esperando mais dados. Então você está anotando ali enquanto o outro fala, você está anotando e você faz ali expressões de ou querendo que ele continue a explanação ali daquele ponto. Legal? Esse é uma tática. Óbvio que tem limites, né? Vai chegar um momento que você vai precisar se posicionar ou vai precisar virar a fase, mudar o disco, mas você consegue ali dentro de uma sessão, de uma parte,
do diálogo, extrair bastante informações se você ter essa postura. Muito bem. Retirada estratégica. Essa daqui é o seguinte: você pode estar num momento imagina que você está numa negociação, você está num diálogo, tá? Onde você está sendo pressionado e você já abriu mão de muita coisa que você sabe que depois você vai se arrepender. Lembra daquela tática da distribuição de valor que você precisa fazer aquela reflexão crítica? Como eu vou explicar isso para os meus pares? Ou como eu vou explicar esse acordo para o meu chefe ou para outras pessoas? Quando você faz essa análise crítica e percebe que você já cedeu demais e que aquilo ali não está ficando bom para você, uma tática importante que você tenha ela sempre na manga é a retirada. É simples assim. Você percebe que já cedeu demais e que aquilo não vai ser bom porque você cedeu por conta de uma tática do outro interlocutor, né, ou por um cenário temporário que você acabou não levando em consideração e cedeu. Você simplesmente vai pedir desculpas. Obviamente não se termina uma negociação, um diálogo assim, então você pede desculpa, mas diz que para que aquele cenário aconteça, você vai precisar consultar outra pessoa, você vai precisar consultar um especialista, você vai precisar consultar uma área de suporte da empresa, sei lá, você vai precisar consultar alguém e vai terminar a reunião. Então, não, a gente remarca essa conversa num outro momento. E foge, é basicamente isso, você foge daquela situação, tá? O tempo muda os cenários, né? A lógica é que você tem que ter consciência da negociação que você está, não é? Dos limites aí. Muitas vezes as propostas têm data e ou as pessoas têm necessidades que precisam ser resolvidas até algum tempo depois. Então você tem que saber também quais são os seus limites. Mas é óbvio que também você não pode fazer negócios que não façam sentido, né? Você não pode ceder e acabar não dizendo não para alguns compromissos que você sabe que depois não vai conseguir entregar e que vai ter um cenário de baixa qualidade ou de quebra de acordo. É pior, né? É pior acordar e não entregar, ou acordar e entregar sobre um custo bem acima do que é normal e você se prejudicar aí dentro da companhia. Então, se você percebe que no meio da negociação você está ali numa posição muito desconfortável, peça desculpa e termina ali aquela reunião. É desconfortável, é ruim, mas é melhor do que esses cenários que a gente já falou, que é você não entregar como está acordando ou entregar com um custo muito maior do que o que você pode, né? Legal? Essa tática também pode ser utilizada se você quiser melhorar o acordo da outra parte, não é? Imagina que você está ali numa situação e aquilo não chega no ponto que você quer e você simplesmente ameaça que vai abandonar aquela reunião para, de novo, consultar um superior ou um técnico. Isso pode forçar com que as outras partes digam, não, então deixa para lá, né? Não precisa desse ponto aqui, então, já que você precisa consultar que você precisa de mais tempo, que você precisa consultar outras áreas, vamos rever isso daqui de uma outra forma. E aí você consegue só de esboçar que iria abandonar ali aquela reunião, aquela negociação, você consegue melhorar algum acordo, algum ponto que estava sendo negociado. Legal? Outra tática do adiamento. Essa é uma tática quando você tem o tempo ao seu favor, não é? O que eu comentei. Quando você está adquirindo um produto ou um serviço, ou em qualquer situação onde não há restrição de tempo, ou o tempo você
é que define, então você consegue trabalhar bem esse tema do adiamento, porque isso vai criar uma pressão para uma contraproposta, né? Você imagina que você fez uma negociação, vocês chegaram num ponto onde o outro interlocutor disse que não consegue mais do que aquilo, e você simplesmente fala, não, ok, então eu vou decidir mais tarde. E você leva ali um bom tempo para decidir aquilo. Isso vai fazer com que o outro interlocutor acabe te mandando uma outra proposta ou marcando uma reunião para melhorar aquele ponto que ele disse que não chegaria. Isso normalmente dá certo e é utilizada com maestria aí pela cultura oriental, né? Eles trabalham muito bem essa questão do tempo e com a ansiedade aqui dos ocidentais. E funciona muito bem. Legal? Outro ponto, outra tática, não é? Provocação, né? Essa é uma das táticas que eu mais gosto. E por quê? Porque a provocação é uma forma de você conseguir informações do contexto, do cenário, para moldar a tua proposta exatamente para que alcance um interesse efetivo da outra parte, né? Lembra que a gente comentou lá na criação de valor que você precisa conhecer o ambiente, que você precisa conhecer o contexto aí do teu interlocutor, né? A cultura, o ambiente corporativo, qual que é a situação, né? Qual que é o momento, né? Daquele interlocutor, ou daquela equipe, daquela companhia. Essa técnica vai fazer com que o outro acabe abrindo para você informações que normalmente você não consegue pelas vias formais, vamos dizer assim, de forma fácil, né? Aqui ela funciona muito bem quando você já tem algum relacionamento com a outra parte, né? Lembra do que a gente falou também de fazer almoços e jantares e tentar criar uma empatia entre vocês? Isso ajuda também nisso daqui. Basicamente, é você você bisbilhotar um pouco, né? Olha só essa frase. Ouvi dizer que há departamentos passando por mudanças. Como estão as coisas aí? Ou como estão as coisas por aí? Você sabe que o outro lado está sofrendo uma pressão porque chegou um novo presidente, ou porque mudou o diretor, ou porque chegou, sei lá, um chefe novo, ou porque eles estão passando por uma situação XYZ. Aí você pontua isso, né? Ouvi dizer que tem aí alguma coisa acontecendo. O que você pode me dizer sobre isso? Muitas vezes a pessoa, até na inocência, acaba abrindo para você um cenário com riqueza de informações que você pode trabalhar para moldar uma solução, né, um acordo final que atenda dentro do contexto que eles estão passando, ou que seja mais efetivo para o contexto que eles estão passando. Você vai conseguir até moldar uma argumentação para que aquele outro, de posse dessa argumentação, utilize esse discurso internamente para vender esse acordo que vocês fecharam. Legal? Aqui é muito tato, tá? Você tem que ter muito tato ali de como perguntar sem ser invasivo, sem ser você tem que, é o que eu falei, você tem que ter já alguma empatia, você já tem que ter quebrado o gelo, você já tem que ter tido algum relacionamento antes, por mais que não seja algo muito, muito próximo, por mais que vocês não sejam próximos, mas você tem que criar algum elo com o seu interlocutor antes de usar essa tática. Porque quanto mais próximo você tiver, mais informações ele vai te passar e melhor você vai conhecer ele. E aí você vai conseguir, junto com ele, trabalhar numa solução que realmente atenda aos interesses dele e das pessoas que ele representa. Legal? Muito importante você utilizar isso daqui no dia a dia, tá? Essa tática do ouvir dizer aí, ou da provocação, parece estranho, né?
mas é uma das maiores ferramentas para você se situar no ambiente corporativo, você se posicionar e realmente conhecer os contextos que estão por trás de cada departamento, de cada equipe, de cada pessoa, ou até de um fornecedor ou de um cliente teu. Isso é importante. Conhecer o outro lado é importante e dificilmente você vai ter informações de forma oficial. Então, esse tipo de pergunta ajuda nisso daí. Legal? Bom, é isso. Eu gostaria de te agradecer por ter acompanhado aí essas 4 aulas do terceiro módulo. Assista essas aulas quantas vezes forem necessárias e mais do que isso, treine, utilize o teu dia a dia para de forma consciente aplicar essas táticas, ok? Compartilhe com as outras pessoas aqui nos fóruns, né, os resultados, aí o que você está aprendendo. Se você quiser também utilizar os fóruns para colocar outras táticas ou variações dessas táticas, fique à vontade. A ideia é que aqui você compartilhe a tua experiência, que todo mundo compartilhe e que a gente consiga criar um grande conhecimento compartilhado. Isso é muito, muito importante. É o que eu comentei. A liderança, você é talhado pela experiência. E quando você compartilha essa sua experiência, você ajuda outras pessoas a não errarem ou para melhorarem a partir do ponto que você chegou. E você também se beneficia com os outros, né? Isso é um ganha-ganha muito poderoso. Legal? Muito obrigado e até a próxima aula. Abraços!